Preparado? Lá vai. Hoje eu vou lhe dar 4 interpretações possíveis de Apocalipse 17, da meretriz sentada sobre a besta com 7 cabeças. Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar finalmente quem são as 7 cabeças desta besta que tem uma meretriz, uma prostituta sobre ela, né? Mas antes de falar sobre isso, né, quero que você assista o nosso último vídeo aqui sobre as trombetas. É uma série que eu comecei já a gravar faz um tempo, mas logo essa série chegará ao fim. Então acompanhe, assiste lá. Nós estamos falando sobre quando que as trombetas começaram a tocar e se começaram a tocar. Enfim, assista lá que você com certeza vai gostar e vai te ajudar a compreender mais o livro do Apocalipse, tá bom? E claro, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque olha, deu trabalho para fazer esse conteúdo, viu? São dias, horas, anos de pesquisa que tenho feito. Então assim, eu tentei sintetizar esse assunto, né, esse estudo. E claro, se você não assistiu os nossos últimos vídeos, tem uma playlist lá sobre a teoria dos 7 papas. Se eu não me engano, tem 3 vídeos lá, esse aqui é o 4º vídeo, o 5º, enfim. Assista todos antes de assistir esse, porque vai ficar mais fácil a tua compreensão, tá bom? E se você quiser esse material, esse PowerPoint que eu produzi, é só entrar no link aqui embaixo da descrição do nosso grupo do Telegram. Segue a gente também no Instagram, no @Cecilio7, todo dia tem conteúdo novo lá para você. Beleza? Então sem mais delongas, bora lá então estudar esse tema que é muito importante. 4 posições, 4 interpretações e a última é a que eu considero a mais provável. Beleza então? Bora lá. Muito bem, olha eu aqui, já com a minha canetinha laser aqui, tá certo? Só lembrando você de se inscrever no canal, ir lá no Instagram, né? E também temos o nosso podcast Minuto Profético com mais de 60 episódios. Vai lá no Spotify, no Deezer e tanto outras plataformas para você ouvir o nosso podcast, tá bom? Esse material você só consegue acessando o link na descrição aí, beleza? Bora lá então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu clicar aqui. Bom, recapitulando. Esta aqui é a besta do capítulo 13, tá? O capítulo 13. Isso é importante você entender. O texto de Apocalipse 13 diz o seguinte, ó. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É importante você entender o capítulo 13 para a gente entender o capítulo 17, tá? Mais um texto aqui, ó. Agora no verso 8, diz assim, ó. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui está falando da besta do capítulo 13, tá? Vocês vão perceber que besta é um aglomerado de crenças, tá bom? Que a sua cabeça é a que lidera, mas é um ajuntamento, é como se fosse um Frankenstein aí, com várias partes, mas a cabeça que lidera, entende? Então vamos lá agora entender aqui os diferentes momentos do capítulo 13. Então são 3 momentos que você precisa identificar. 3 momentos diferentes do capítulo 13. Bora lá. Vamos lá. Primeiro momento é o surgimento da besta. E tem um paralelo com o capítulo 17. A besta que viste era passado. Então, vocês vão perceber que existe um paralelo do capítulo 13 com o capítulo 17. O capítulo 13 vai falar mais do momento que foi, de que é e de que vai surgir. E no capítulo 17 vocês vão perceber um momento de que não é e vai surgir. Tá? Vocês vão perceber a diferença. Tá, capítulo 13 tem esse momento, surgimento da besta, depois temos a ferida
da besta do mar, lembra que ela leva uma ferida, e nós entendemos, os adventistas, né, que essa ferida foi quando a Revolução Francesa, através de Napoleão, tirou o poder político, né, cortou a cabeça de Roma papal. Então a igreja agora não tinha mais poder político, apenas um poder religioso, mas bem fraquinho, né? Então a Revolução Francesa é que dá um golpe na cabeça aí da besta do mar, ok? Mas diz no capítulo 13 que há uma cura. E eu já falei para vocês em outros vídeos aqui, que se a ferida foi tirar o poder político, então a cura será retornar o poder político, ok? Perceberam aí? E aí está ali em paralelo com Apocalipse 17:8, né? A besta que era, né, que surgiu, né, não foi ferida, né, e está para surgir do abismo e caminha para a destruição, ok? Vamos avançar então? Avançando, aqui nós temos a besta do capítulo 17, né, as cabeças aqui, chifres e tal, e temos a meretriz, isto o nosso foco de assunto aqui do nosso estudo, né? Então vamos lá para o texto, verso 17, verso 8. A besta que viste era, não é, e está para emergir do abismo. Percebe que existe agora uma diferença, o capítulo 13 parece que está mais no passado para João, e o capítulo 17 está mais ao futuro de João, né? Caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Percebe o paralelo das mesmas palavras que nós encontramos lá no capítulo 13? Olha lá, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Ok? Vamos lá. 3 momentos diferentes do capítulo 17. Vocês vão entender agora. Então temos a linha do tempo. Não está em atividade, mas esteve. É o momento do não é. Ok? Não é. Depois surgirá com um apoio global. E no verso 8 você vê que ela aparecerá. O que mais? A besta e os chifres destroem a 7ª cabeça. Vocês vão entender isso daqui. Mas perceba que é o momento da destruição. Olha o verso 16 e 17 de Apocalipse. Diz assim, ó. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Então você tem que entender, existe a mulher, a besta e tem as cabeças, né? Que na verdade cada cabeça é a besta viva, né? Porque a besta não vive sem a cabeça. Eu quero que vocês entendam isso. E tem os chifres. Então temos chifres, temos a besta com a sua cabeça e temos a mulher sobre a besta, tá? Percebe? Começa a entender as diferenças aí dos personagens, tá? Então diz que os chifres se unem, né, junto com a besta e vai fazer o quê? Destruir a mulher que está em cima deles, porque eles se sentem enganados, né? Sentem enganados, ok? Então a besta e o chifre destroem a 7ª cabeça. Vocês vão entender por que 7ª cabeça. Calma aí. Tá? Se você não entender, volta o vídeo, baixa aqui esse arquivo do PowerPoint para você então assistir com calma e ir anotando, beleza? Vamos avançar então, gente. Bom, olha o texto. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, tá? Falei isso nos vídeos anteriores, mas só para a gente lembrar aqui. Olha que é importante aqui, ó. A interpretação angélica é clara, o anjo dando a interpretação. As 7 cabeças, elas são simbólicas, tá? Vocês vão entender por que são simbólicas. Calma aí, né? Não pode ser indivíduos, tá? São 7 montes, que eles são metafóricos. Por que são metafóricos? Porque como que a mulher vai sentar em montes? Não tem como sentar. Então a gente tem que entender que é tudo um símbolo, é uma metáfora, né? Porque se for literal, como que a mulher vai sentar em montes? E como que os montes vão cair, né? Porque eu expliquei isso no vídeo passado, né? São também 7 reis, e eles são históricos, tá? Vou aqui dar a minha contribuição desenhando para você. Tá? Eu acredito que esse desenho aqui vai te ajudar a entender melhor os personagens. Pois bem, temos a besta. Entenda que besta, gente, não é apenas um poder, mas é um ajuntamento, um aglomeramento de poder. Perceba que a besta do capítulo 13, ela tem partes de leopardo, partes de urso, né? Tem partes de leão. Então é um ajuntamento de poder que tem um líder, tem uma cabeça, tem um poder regente, né? Porque a besta não vive sem a cabeça.
Entendeu? Besta é o todo que é liderado pela cabeça. Mas entenda que por trás dessa besta e dessa cabeça sempre está Satanás. Satanás que coloca as cabeças na besta, nesse poder. Tá? Satanás que está por trás de tudo isso. Muito bem. São fantoches, né? São poderes unidos que são fantoches na mão de Satanás. Mas existem outros personagens. Então temos a besta, mas a besta precisa de cabeça para viver. Tá? Sem cabeça ela não vive, ela precisa de uma cabeça. Aí vocês vão entender por que essas cores. Ó, 5 pretinhas aqui, eu coloquei uma amarela, né, na sexta. Na sétima, uma azulzinha. Vocês vão entender por quê. Tá? 7 cabeças. O que são 7 cabeças? Alguns vão falar assim, são reis. Tá? Deixa a Bíblia responder para você. Lá em Daniel capítulo 2, nós temos uma menção muito interessante. Diz assim, ó: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. E aqui é muito importante, no verso 37 dá a entender então que Nabucodonosor, Daniel estava explicando lá, dando a interpretação do sonho, então quer dizer que o rei é a cabeça. Mas olha que interessante, Nabucodonosor representava aquele reino, porque logo em seguida diz assim, ó: depois de ti se levantará outro reino. Perceba que Daniel não fala o nome do rei, mas fala de reino. Então, cabeças em profecia está falando do reino. É claro que sempre vai ter um que está liderando, mas o foco é maior, não é no indivíduo, mas no reino. Ok? Bom, temos os chifres. Os chifres aqui, os 10 chifres. O que são os 10 chifres que aparecem tanto no capítulo 12, aparece no capítulo 13, aparece no capítulo 17. Se você não assistiu o vídeo aí sobre os 10 chifres, as diademas, então procure aqui no canal, tá? Faz parte dessa série aqui. Então o que são os chifres? Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Lembra que eu falei aqui? São reis históricos, tá? Lembra aqui? Os 10 chifres, lá em Apocalipse 17 agora. Os 10 chifres que viste são o quê? Reis. Agora no 17 verso 6. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Então o que você tem que entender? Para que a besta exista, precisa de cabeça. Certo? Precisa de cabeça. Para que a besta também tenha poder, ela precisa de chifres. Poderes que vão apoiar a existência dessa besta, tá? E também entra agora os diademas, que nós falamos nos vídeos passados aí, né? Os diademas nada mais são que representam o período onde está o poder. No capítulo 12, o diadema, a coroa real, estão sobre as cabeças, mostrando a monarquia, né? Depois, os diademas vão, no capítulo 13, para os chifres, mostrando que o reino é dividido e existem vários reis ali no império, ok? Que tanto eles aqui, eles dão poder para a besta. Então diadema só mostra o período, que tipo de governo está. Se está sobre um ditador único ou num reino dividido. Tá certo? Com vários reis. Estão percebendo aí diadema? Eu falei isso num vídeo anterior. Assista lá o vídeo anterior. Beleza? Mas tem outro personagem que aparece, que é o tal do 8º rei, que é o momento em que ele caminha para a destruição e é o último de todos, né? Ah, pastor, mas ele não fala que é uma cabeça, né? Mas identifica como um líder, como uma cabeça no sentido de líder ou um reino menor que quer de alguma forma afrontar Deus, né? Muito bem, vamos avançar aqui. Então, o texto enigmático é esse aqui, ó. Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era, não é, também é ele, o 8º rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Percebe? Procede do 7 e caminha para a destruição. Ok? Então levantamos algumas questões importantes para a gente tentar responder. Ok? Vamos lá, primeiro. A partir de quando começa a contagem dos reinos e reis? Né, que são os montes ali. Que momento? Precisamos de um ponto de partida. Quem são esses reinos e seus reis? E terceiro, quem é o 8º rei? São 3 perguntas que eu vou tentar responder daqui para frente. Depois de tudo isso, dessa introdução, nós vamos direto então agora para a resposta. Muito bem. A partir de quando? Nós temos 2 textos interessantes. Apocalipse 17, verso 1 e verso 3. Diz assim, ó, vem, o anjo falando, vem mostrar-te-ei o julgamento. Então é como se fosse o anjo chamando ele.
E aí diz no verso 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Então dá a entender que João foi transportado. A pergunta é, ele foi transportado apenas no espírito ou na consciência, ou ele literalmente foi para o momento escatológico? Então, olha que importante. Aqui temos duas possibilidades. João ficou no seu tempo, né, no primeiro século, ou foi para o tempo escatológico, ou seja, no tempo do fim. Então, existem 4 interpretações. Eu vou mostrar 2 possíveis no tempo de João. E depois vou mostrar 2 possíveis no tempo do fim. Ok? Vocês vão entender. Calma aí. Bora lá então. Presta atenção nas cores aqui. Opa, bati no microfone aqui. Presta atenção nas cores aqui, ó. Dos quais caíram 5. Caíram 5. Então vamos lá. Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então vamos contar no tempo de João. Um existe. No tempo de João, qual era o império, o reino, né, que estava no seu auge ali? É o império, a Roma imperial. Né? É a Roma imperial. Então nós já achamos o tempo aqui, ó. Então, no tempo, nós estamos interpretando segundo o tempo de João, tá? Que ele ficou lá no primeiro século. Então, um existe, então Roma imperial. Caíram 5 cabeças, 5 reinos. Opa, perdão. Então, caiu a contagem assim, dessa interpretação. Então, eles colocam o Egito, a Síria, Babilônia, Medos e Persas e Grécia. Tá? Então, temos 5 reinos que perseguiram o povo de Deus. Tá? Do tempo de João, era o imperial, Roma imperial. Caíram 5, então são 5 reinos, né? Então eles colocam essa sequência de reinos aqui. E depois diz aqui, ó, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Qual reino depois de João que chegaria ao poder e que durou pouco, né? E aí se pergunta, mas durou quanto? Como assim pouco, né? Em relação ao tempo escatológico, ao tempo da história cristã, é um tempo pequeno, né? E qual foi? Foi Roma papal. Roma imperial se une ao cristianismo e agora o bispo de Roma tem poder sobre os 10 chifres, né? Os 10 reinos. Ok? É a cabeça que dominava e os chifres davam suporte para esta besta aí, né? Muito bem. Então, seria isso. E tem que durar pouco. Realmente, durou aí 1260 anos. Nossa, pastor, é muito tempo. Mas tempo comparado ao quê? Se for a história do mundo, é um pequeno tempo. Né? É assim o argumento que eles usam. E agora, o 8º rei que procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, qual é a sugestão? É que seja Satanás que será destruído, que vai assumir aí o papel do 8º rei. Nós conhecemos isso como interpretação tradicional. Entenda isso aqui, ó, tradicional da Igreja Adventista, mas não oficial. Tá? Por que não oficial? Porque não foi votado numa Assembleia Geral essa interpretação, como outras, né? Mas essa daqui nós entendemos como tradicional, ok? Muito bem. Só que surgiram, né, uma sugestão para a interpretação tradicional da igreja, mas não oficial, né? Que é o seguinte, é trocar Satanás por os Estados Unidos da América. Né? Como os Estados Unidos ele tem aí dado suporte para Roma papal voltar e que vai durar, que caminha para a destruição, que é a última besta que vai surgir no cenário, né? Como tem em Apocalipse capítulo 13, a besta da terra. Então é sugerido, em vez de Satanás, os Estados Unidos da América, né? Veja, eu acho assim, eu acho muito produtivo essa interpretação, porém não é a que me satisfaz, tá bom? Não é a que me satisfaz. É uma interpretação historicista, só que existem alguns problemas. Dentre elas, eu vejo problema no Egito e na Síria aqui, tá? São dois que, para mim, não fazem sentido estarem ali. Tá? Porque o Apocalipse nada fala de Egito e Assíria como poderes. Apocalipse 13 não menciona Egito, não menciona a Síria. Então, mexendo aqui, vai mexer em toda a profecia, tá? Principalmente no meio da profecia, porque o final sempre vai ser quase a mesma coisa, tá certo? Então agora eu vou para segundo tipo de interpretação. Eu falei, essas daqui são do tempo de João. Agora vamos imaginar... Desculpem. Vamos imaginar que João agora é transportado para o tempo do fim, em êxtase, em espírito. Puxa vida, me perdoe.
é transportado para o tempo do fim. Então ele vai para o julgamento. Eu creio ser mais viável essa, tá bom? Então vamos lá. Então tenho agora mais duas para você, entendendo o tempo do fim. João agora não está no Império Romano, no primeiro século. Agora ele é transportado para o fim. É assim que eu penso, eu vejo ser mais produtivo esse pensamento, ok? Vamos lá então. Então vamos lá. Caíram 5. Como que eu sei? Como assim caíram? Quem são os impérios que caíram? É só eu olhar em Apocalipse 13, olhar em Apocalipse 17, olhar também em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, e eu vou encontrar os reinos, e os reinos que passaram. Quais são eles? Vamos lá. Babilônia, ele aparece, tá certo? A gente começa por Babilônia, né? Babilônia, os Medos e Pérsias são 2. O terceiro, o Império Greco-Macedônico, né, a Grécia, que nós conhecemos. E aí o quinto, Roma Imperial. Né? Temos aí 1, 2, 3, 4. Faltou mais um. E Roma Papal, que caiu. Entendeu? Agora João está à frente. Lembra que na interpretação do tempo de João, Roma Papal surgiria. Mas essa interpretação, quando o anjo transporta ele, ele vai então para o tempo do julgamento da meretriz. E eu creio que seja mais nessa linha, né? Então, olhando para trás, quais são as cabeças que deram vida para a besta? Lembrando que a besta é um ajuntamento de poderes políticos, religiosos, e uma cabeça ali está operando, ok? Então foram essas que caíram. Agora diz o seguinte: uma existe. Então, qual será que existe? Para responder de uma maneira mais interessante, nós temos que entender o seguinte, ó. Vamos lá. Babilônia. Babilônia era a cabeça, né? No caso, Nabucodonosor estava reinando, tal. Ele morreu. Interessante. Nabucodonosor morreu e ainda houve outros que substituíram. Então, entenda que não a cabeça não representa o rei, mas representa o reino, ok? E o rei representa o reino também. Então vamos lá. Babilônia recebe uma ferida. Essa cabeça aqui, essa primeira cabeça, recebe uma ferida de quem? Quem corta a cabeça dela? Os Medos e Persas. Depois os Medos e Persas tiveram alguns aí, trocas de reinos e tal. Ele recebe uma ferida de quem? Dos gregos. Entendeu? Então quem fere, assume o poder. Quem fere, assume o poder. É lógico isso, tá? Roma Imperial, fere a cabeça da Grécia, assume o poder. Roma Papal, toma a frente, fere esse poder imperial, e agora surge um cristianismo, né? Um momento de supremacia religiosa aí, né? Ferrenha, e assume o poder. Muito bem, e agora quem que fere Roma Papal na história? Quem fere esse poder? É só uma, Revolução Francesa. Né? E interessante que a Revolução Francesa é interpretada por nós adventistas como uma besta que sobe do abismo do capítulo 11. Então a Revolução Francesa, através de Napoleão, tirou o poder da igreja, feriu a cabeça, tirou o poder religioso. Né? Interessante, os francos que também deram poder para Roma foram os mesmos que deram e tiraram. Então a Revolução Francesa aqui é o sistema que hoje governa o mundo. É o sistema democrático, é o sistema de pensamento, o iluminismo, o racionalismo, o positivismo. Né? Então essa revolução, esse novo sistema de governo é o que reina hoje. Né? Então existe. Então podemos entender e propor que João está na época da Revolução Francesa, nossos dias. Nós estamos vivendo num período da democracia, né? A democracia é o momento em que todos podem dar voz, né? Não foi isso que a Revolução trouxe, né? Tirou Deus do trono, ou a cristandade do povo, ou do trono, tirou o bispo do trono e colocou o homem, a razão, a liberdade, a expressão. Então estamos vivendo nesse período. Existe. Ok. E qual seria então o outro que ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco? Segundo essa interpretação, eles sugerem que sejam os Estados Unidos da América. É um poder que vai se levantar de uma maneira autoritária, está no capítulo 13, impondo leis. Não será mais uma democracia, vai impor leis. No capítulo 13, verso 17, diz lá que ele vai impor uma marca, uma obediência, e quem não obedecer vai ser morto, vai ser preso, vai perder os direitos, não vai poder comprar e vender. Perceba que essa troca de sistema democrático vai cair por terra por um poder autoritário.
Estão percebendo isso aqui? Faz muito sentido, ok? Então quem seria o oitavo rei que procede do 7 e caminha para a destruição? Segundo essa interpretação, seria então a Roma papal revivida. Lembra no capítulo 3 que diz que a ferida de morte foi curada? Então, segundo essa interpretação, o oitavo rei é o poder papal romano que é revivido, só que dura pouco tempo, né, já procede ali para a destruição. Então essa é uma interpretação, né, que eu também acho plausível, mais plausível do que as outras anteriores, né? Mas eu tenho a minha preferida e eu quero propor aqui para vocês, tá certo? Tem poucas mudanças, aliás, uma mudança só, mas eu creio que faz a diferença, né? Bora lá. Então eu sugiro que em vez de ser só os Estados Unidos da América, nesta que ainda não chegou e quando chegar tem que durar pouco, eu creio que é a atuação dupla, que é dos Estados Unidos da América e o poder romano revivido. Porque os Estados Unidos da América ele entra em cena, mas ele não trabalha sozinho. Ele precisa de um auxiliar, ele precisa de um poder religioso. E é ele que concede poder para essa religião, para esse movimento religioso. Então Roma é revivido através da ajuda dos Estados Unidos da América. E eles vivem juntos, eles dão as mãos, né? É assim que nós cremos. Estados Unidos da América representando o poder político, civil, se alinhando com o poder religioso, né? Se tornando então um poder que governa, que coloca leis, né? Então eu vejo que esses dois poderes eles estão juntos, né? Dando vida aí a esta besta, ok? Agora, quem seria então o oitavo rei na minha percepção? Na minha percepção, eu enxergo que seria Satanás. Satanás, em um momento, ele vai destruir a besta. Ele vai destruir, ele vai destruir esse poder que está aqui, né? E ele assume o controle e ele caminha para a destruição. Perceba que eu estou tentando fazer uma união da interpretação tradicional com esta outra aqui. Então esse oitavo rei seria Satanás personificado, atuando como líder global deste mundo, né? E é o que hoje o cristianismo tanto espera, o tal do anticristo, né? O anticristo escatológico, podemos dizer assim, né? E ele caminha para a destruição. Chegará um momento que ele se utilizou tanto desses poderes aqui, dessas cabeças, que não faz mais utilidade para ele. Agora ele vai tomar controle, só que ele vai cair do cavalo. Entenderam então? Porque olha só que interessante, a besta que viste era, então tá aqui, ó. Entenda que besta, ela só está viva quando a cabeça está atuante. Quando corta a besta deixa de existir, ela precisa de uma outra cabeça. Então um dia a Babilônia foi uma cabeça ligada à besta, os Medos foram, a Grécia, a Roma Imperial, Roma Papal, né? A Revolução Francesa precisou do apoio de todos os reinos para poder destruir esta cabeça, né? Enfim, perceba aqui, outro detalhe, não é, na Revolução Francesa, não temos, como posso dizer, nós não temos ela atuante, né? Ela não está atual, porque ela recebeu a ferida. Então a Revolução Francesa é um poder que sobe do abismo, segundo o capítulo 11 de Apocalipse, que toma conta do pensamento humano, né? Perceba que Satanás ele usou ao longo da história sistemas monárquicos de poder, mas chega um momento que ele usa um sistema democrático de poder. E através do sistema democrático de poder, ele consegue inserir-se na religião, contaminar as crenças, mas agora ele se levanta novamente com um poder que não é democrático, é autoritário, né? Então está para surgir do abismo. Então nós estamos nesse período aqui, ó, em ambas interpretações, tá? Então eu creio que está para surgir este poder que é dado por Satanás, né? Esse poder que é dado por Satanás, para esses dois poderes aqui, eles estão juntos em atividade. Aqui era só ele. Aqui ele vai reinar com a ajuda da besta da terra, né? E aí eu creio, como diz o texto, caminha para a destruição, e é Satanás. Ok? Então percebendo aqui, esta aqui é a minha contribuição.
Conclusão. Primeiro, Apocalipse 17 não fala de papas. Esquece esse negócio de papas. Não tem nada a ver esse negócio de papas, tá bom? Isso aí não funciona. Não dá certo, não é bíblica, não tem base, não tem solidez essa interpretação de forma bíblica. Você vai ter que usar elementos contemporâneos e forçar dentro da escritura bíblica. A besta, segundo, a besta só está em atividade quando uma cabeça está governando e recebendo o poder de Satanás e apoiada pelos chifres. Então eu só vejo no último momento em que Satanás não precisa de uma cabeça. Ele mesmo será a cabeça, que é o oitavo rei, que vai estar com os chifres, né? Com os chifres, o apoio global para poder tentar destruir o povo de Deus. É aquele momento do Armagedon, que ele ajunta todo mundo. E a besta, a meretriz, ela é destruída pela besta e pelos chifres. E em um momento, a besta apoiou a meretriz. Os chifres apoiaram a meretriz, né, que é o poder religioso. Mas chega um momento que a besta e os chifres destroem essa mulher e tomam o poder. Ok? É nesse momento que surge o oitavo rei. Né? É uma cabeça que surge para liderar, para conduzir esse poder último do tempo do fim. Ok? Vamos lá. A besta do mar do Apocalipse 13 é ampliada e explicada no capítulo 17. A gente não pode perder a sequência. Então vem Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Você não pode sair disso, tá? Porque é uma estrutura bíblica. Querer inserir montes, papas, não faz sentido. Não faz sentido. Muito bem. As 7 cabeças, que são simbólicas, olha lá, são 7 montes, que os montes são metafóricos, né? Montes aqui, no caso, são eles que dão sustentabilidade, né? São também 7 reis, os reis históricos, né? Nós falamos aqui a explicação aqui. Muito bem. Há 2 possibilidades de interpretação, se considerarmos que João pode ter ficado em seu tempo ou transportado para o tempo do fim. Tá? Expliquei aqui as 4 interpretações. 2 no tempo de João e 2 no tempo do fim. Próximo. A escolha pela sequência dos reinos nada atrapalha ao fim, né, que será a destruição do oitavo rei, no caso Satanás e seus aliados, qualquer que sejam eles, todos serão destruídos. Perceberam? Você pode até trocar as sequências, mas o final é o mesmo. Ok? A Igreja Adventista não tem uma posição oficial sobre o assunto e não sou eu quem vai resolver esse problema, tá bom? Então, entenda aqui. Muito bem. Meu objetivo foi lhe ajudar a compreender a profecia e não lhe dar um veredito sobre o assunto, tá? Então incentivei aqui você a pesquisar, coloquei curiosidades na tua cabeça, coloquei dúvidas. Então vai buscar as respostas que Deus vai te orientar, tá certo? E veja, talvez você não tenha as respostas, mas o fato de você passar tempo com a palavra de Deus, isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Muito bem, terminei aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Muito bem, gente. Eu tentei aqui ao máximo ser didático, né? Até desenhei para vocês aqui para poder explicar esse assunto, que é um assunto complexo, não é fácil, né? Eu não tenho todas as respostas. Você pode contrariar, não concordar com a minha posição, ok, sem problema. É muito difícil saber o que vai acontecer. A gente só entende mesmo a profecia quando ela acontece. Então o passado é fácil, mas o futuro é complicado. Mas a minha intenção aqui é despertar em você interesse para você estudar a palavra de Deus, ok? Espero ter contribuído. Deus abençoe ricamente, tá? Se você quiser esse material, acesse o link aqui no grupo do Telegram, entra lá e pode baixar esse conteúdo aí, tá certo? Assista a série, tá? A playlist completa aqui, tá certo? E também assista os nossos últimos vídeos que nós postamos aqui no canal. Siga a gente lá no Instagram e curte a gente, curte aí, né? É como se fosse um obrigado por todo esse trabalho que eu fiz aqui e se inscreva no canal se você não é inscrito. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu! Ai, acabei. Ficou longo aqui, né? Mas deu certo, né?